Irmãos queridos, que Deus abençoe sua vida nesta noite e a minha, abrindo nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua voz, falando mansamente ao nosso coração e nos ensinando dos seus caminhos. Será a primeira vez que eu vou falar desse assunto aqui nessa igreja. Nós temos muitos jovens aqui, inclusive eu. E também muitos velhos. E não estou falando de cabeça branca, não. Quem é jovem, talvez ache que nunca vai ficar velho. Ou talvez tenha uma ideia de que isso vai demorar ainda muito. Está muito longe. E é uma realidade que o jovem não conhece, naturalmente. Por mais que pesquise e que por boa vontade imagine o que é ser um velho. O velho, por sua vez, já passou pela experiência da juventude e se lembra de como eram os seus dias. O jovem não. E precisa aprender muitas coisas sobre isso. E eu creio que a igreja do Senhor precisa também reconhecer e honrar os seus velhos. E falar sobre a velhice. Tratar sobre um assunto que está cada vez mais presente entre nós. Cada vez mais próximo da gente. Que vivemos em um país que envelhece rapidamente. Um país onde as estatísticas vão apontando números cada vez maiores de idosos, de velhos. Programas e mais programas estabelecidos para atender essa faixa cada vez maior da sociedade. Atendimentos exclusivos, prioritários, em todos os lugares. Porque o nosso povo está envelhecendo. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Porque precisamos nos preparar para atender, como igreja, a velhice. O Brasil é um país jovem, mas está envelhecendo. Eu recebi um arquivo de e-mail essa semana de um senhor de Aracaju que manda sempre para mim, toda semana ele manda algum e-mail. Eu acho que ele vai mandando para os amigos de uma lista e eu estou naquela lista e recebo sempre. E nesse arquivo de e-mail vem, eu não lembro mais as palavras exatas, mas eu acredito que tenha o título As Mulheres da Nossa Vida, ou As Mulheres que Amamos, alguma coisa assim, depois eu vou dar uma conferida. Mas vai mostrando em slides, em fotografias, de algumas personagens da história de Hollywood, famosas no cinema, na televisão, que apaixonaram o mundo. Então, só como exemplo, aí mostra uma série de fotos, em ordem, da Raquel Welch. Os mais velhos sabem quem é. Aí mostra a Raquel Welch com 20 anos, depois aos 40 anos, aos 60 anos e atualmente aos 74 anos. Vai mostrando o decair da vida. Aí mostra a Liza Minnelli,
aos 20 anos, aos 40 anos, aos 60 anos e agora aos 71 anos. E vai mostrando várias atrizes, várias mulheres belíssimas que foram cortejadas ao longo de sua história. Hoje, na faixa dos 70, algumas 80 anos, como as coisas mudaram. Muito recentemente também eu vi uma reportagem com um jogador de futebol que eu nunca mais tinha visto. Ele tinha deixado de jogar futebol no final dos anos 80. Final dos anos 80. E sumiu da mídia. E recentemente, agora, pouco antes do carnaval, teve uma matéria e eu peguei aquela matéria e aí aparecia esse jogador com a cabeça branca, totalmente deformado, outra pessoa. E eu, como não tinha visto havia muito tempo, foi até um choque vê-lo daquele jeito. Não estamos preparados para isso. Um colega meu do seminário, sentamos juntos, lado a lado, 4 anos no seminário. Passamos 1 ano ainda, morando no mesmo quarto, no seminário. Ano passado eu o encontrei num congresso da igreja, lá no Sudeste. Ele disse: rapaz, o que foi que fizeram com você? Você está acabado. Ainda dei uma palavra de encorajamento para ele, para animá-lo assim. E aí o cabelo todo branco, muito couro na cara. Couro na cara é pele no rosto, né? Couro na cara. Enfim, as marcas do tempo. A gente não acha que vai envelhecer, que essas coisas vão chegar para nós. E como irão chegar? Tem umas e outras pessoas que ficam me falando, me tratando como um velho, de vez em quando. Eu não gosto disso. Eu digo, quando eu chegar lá, a gente vai ver como é. Mas, por enquanto, deixe-me curtir a juventude. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Em Eclesiastes, capítulo 12. Deixa eu ler esse texto aqui para você. Eclesiastes, capítulo 12. Aqui há uma descrição detalhada do que é ser um velho. E eu queria que você acompanhasse com toda atenção cada palavra desse texto. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto,
e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Até aqui. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Deixa eu voltar ao texto aqui para mostrar algumas coisas. Por exemplo, ele está falando à juventude, chamando-a à consagração, enquanto é tempo. E então descreve um quadro dramático da verdadeira velhice. E chama isso de os maus dias. Antes que venham os maus dias. E então ele descreve assim. Verso 3. Os braços começam a ficar flácidos e fracos para carregar peso, para mover alguma coisa. As pernas já não têm mais a mesma tensão, nem a mesma capacidade de restauração para se refazer rapidamente. Já não tem forças para andar tanto. O mesmo percurso que era feito com tanta facilidade, agora é difícil percorrê-lo. Aquilo que para o jovem é tão tranquilo, andar tanto e passar um dia caminhando ou ficar em pé tanto tempo, para um velho isso é muito difícil. Depois diz que os moedores da boca, os dentes, vão se perdendo. Já são poucos e estão enfraquecidos. E agora fala de realidades do cotidiano, da relação. Quando diz assim, verso 4, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem? Isso está falando da solidão, que é o reclame da maioria dos idosos. Solidão. Porque às vezes não há quem queira conversar, quem encoste para um bate-papo. A boca está fechada. Depois diz que no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, insônia, sono pouco, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuíres, a surdez, ouvido cansado. Como também quando temeres o que é alto, medo de cair. Diz que velho morre de 4C. Eu não vou falar naturalmente, mas queda. E diz assim, e te espantares no caminho, fragilidade, insegurança, própria da velhice. E te embranqueceres, um quadro geral do corpo enfraquecido, como floresce a amendoeira. E o gafanhoto te for um peso, é a fraqueza, a fragilidade.
e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores rodearão a praça. Sabe, queridos, os jovens não sabem o que é isso. Não entendem as necessidades dos mais velhos. Eu tenho andado em muitas igrejas, pregando o Evangelho, tocando e cantando músicas. E tenho me encontrado com muitos grupos de louvor. É só um exemplo prático dentro desse item. E uma das dificuldades do jovem é entender que o mais velho não consegue, não suporta som alto, barulho, ou ficar em pé muito tempo. E o jovem não só entende isso, não identifica, não reconhece, como também não aceita isso. Por insensibilidade, falta de sabedoria e de conhecimento da palavra de Deus e da natureza humana. O jovem não tem paciência de se assentar com o mais velho para ouvir uma história e um ensinamento. E o conselho de um mais velho é desprezado pelo mais jovem, que não aceita conselhos nem dos pais, muito menos dos mais velhos. Quando a sabedoria bíblica traz como mandamento para o jovem exatamente isso. O apóstolo Tiago escreve para as igrejas, e no capítulo 5 diz assim, é o apóstolo Pedro, no capítulo 5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, e no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade. Eu ainda sou do tempo, e não sou tão antigo assim, em que os jovens reverenciavam os mais velhos, tomavam a bênção aos mais velhos, mesmo não sendo pai e mãe, porque eles eram ensinados dentro de casa a respeitar e a honrar alguém que era mais velho do que ele, que tinha o respeito, a autoridade e a experiência para nos ensinar muitas coisas. Não posso garantir que aqueles eram dias melhores. Eu acredito que sim. Havia menos anarquia, menos problemas relacionais, menos dores dentro de casa, menos angústia na igreja, menos violência, menos desordem. Porque esse é um princípio estabelecido pela palavra de Deus. Não é fácil para o jovem entender que o passo do mais velho é um outro. Eu não falo de passo das pernas. Falo do ritmo da vida. O entendimento das coisas. E o jovem precisava aprender muito mais com os velhos. E saber que há muita sabedoria, até na postura de alguém mais velho, diante da realidade da vida. Talvez até porque já passou por experiências na pele, na carne, no seu dia a dia, experiências que o fizeram viver assim. Tem uma razão para aquilo ali. O cabelo branco nem sempre implica nisso, mas na maioria dos casos, sim. Ali é um símbolo de experiência, de vida. Os mais jovens perdem muito por não se assentar com o mais velho para ouvir uma palavra e um ensinamento, como manda a palavra de Deus. Eu quero falar algumas coisas sobre a velhice, para o mais jovem pensar, e para a gente como igreja pensar também o que a gente precisa fazer para se preparar para essa nova realidade
que é a velhice progressiva, crescente, que nos rodeia, que não há como voltar. O primeiro aspecto que eu quero destacar desse texto que eu li, para a gente pensar, é a questão da solidão. A solidão. Solidão cercada de gente. Solidão sendo cuidado por alguém. Solidão por ver os seus sonhos particularizados. Ninguém mais sonha com eles. Ninguém mais reparte da sua vida, ou partilha da sua vida. Solidão. O profeta Joel fala que quando vier o Senhor, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Como uma ação divina, extraordinária. Porque é exatamente o processo inverso. O jovem, por natureza, impulsivo, pouco afeito à reflexão, debaixo da ação divina, ele profetizará, se acercará da palavra de Deus para ser usado em profecia. E o velho, que por natureza olha para trás, está preso ao passado, e conta para nós a mesma história dezenas de vezes, como se nós não já tivéssemos ouvido aquela história tantas vezes. E os seus verbos estão sempre no passado. Ah, aquele tempo que foi tão bom. Ah, porque foi maravilhoso. Sempre no passado. Debaixo da ação divina, os velhos sonharão. Olharão para frente, para o futuro. É aquele conflito de expectativas que Deus precisa e pode e quer conciliar entre nós. Nós temos responsabilidade com os nossos velhos, de encorajá-los, fazê-los olhar para frente, sonhar de novo, não se entregar. Eu conversei com uma pessoa nesses dias e parabenizei-a pela iniciativa de se atualizar e entrar no sistema moderno da internet. Uma pessoa já de mais de 80 anos resolveu interagir, não se entregar. E então aprendeu a mexer com o computador, aprendeu a receber e enviar e-mails, criou uma página no Orkut, adicionou várias pessoas, criou o seu MSN e fala com jovens, com velhos, com tanta gente o dia todo.
não se entregou para ficar lamentando e chorando dentro de casa e sozinho o tempo inteiro. Descobriu com isso que é possível viver e sonhar hoje. E eu tenho procurado encorajar outras pessoas a fazer o mesmo. A sair de casa, a conversar, a procurar ajuda, a colocar uma roupa nova, a se divertir, a não deixar as dores prevalecer sobre eles, dar um passo mais e sonhar. Eu sei que você sabe que a velhice não é um instrumento ou um elemento puramente cronológico. Eu já vi matérias na televisão, também em revistas, e conheço pessoalmente gente de 100 anos, que ainda tem vigor para muita coisa. Muita coisa. E conheço jovens de 30 e poucos anos, que são velhos caducos. Conheço pessoas de 60 e poucos anos, que só não usam a bengala porque vão criticar. Pessoas de 70 anos que têm saúde plena, que não andam numa cadeira de rodas porque têm vergonha, mas já se entregaram há muito tempo. Talvez pelo desestímulo da própria família. Talvez porque os que estão próximos também os tratam como velhos, colocando-os num asilo existencial. Descartaram. Não há diálogo, não há conversa, não há assunto, nada interessa. São vidas completamente desconectadas do nosso dia a dia. E são pessoas que estão morrendo na solidão. Solidão entre nós. Solidão entre nós. Deixa eu fazer uma pergunta a você. E a você que é jovem, não importa a sua idade, qual foi a última vez que você deu um telefonema para um dos nossos vovôs, das nossas vovós, para saber como eles estão? Eu escrevi um boletim aqui dessa igreja, ano passado, setembro, outubro, mais ou menos. Isso fruto da minha imaginação apenas e de relatórios ouvidos de irmãos nessa faixa etária. E eu descrevi um dia de alguém que vive sozinho. Eu recebi alguns e-mails de pessoas, alguns elogiando a sensibilidade, outros dizendo que aquele texto foi escrito para ele mesmo, outros dizendo que quem foi que contou a vida dele, mas foi só imaginação mesmo e fruto de ouvir várias pessoas. Eu descrevia o que é alguém levantar-se de manhã cedo, bem cedo, ir ao banheiro de porta aberta, escovar os seus dentes, fazer sua higiene, sempre sozinho. Colocar uma roupa que ninguém vai ver. Separar uma bolacha, uma banda de pão, uma comida, fazer um café para comer sozinho. Olhar para o telefone que nunca toca. Ir à janela, ver as pessoas passando na rua, pessoas que não lhe cumprimentam. E eu vou descrevendo naquele texto aquilo que imagino ser o dia de uma pessoa solitária. Embora sejam pessoas que tenham familiares. E às vezes uma igreja grande, muitas famílias, muitos conhecidos,
mas ninguém lhe dá um telefonema, uma carta, uma visita, um acompanhamento. Deixe-me fazer outra pergunta para você, os mais jovens. Qual foi a última vez, procure se lembrar aí, qual foi a última vez, ainda que seja na porta da igreja, quando você tem essa oportunidade, qual foi a última vez que você se aproximou de alguém que tem idade de ser seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, ou sua avó, e dar um abraço nele? Qual foi a última vez que você passou a mão numa cabeça branca? Um afago, um cafuné. Solidão. Solidão. Que não faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. Estou conclamando esta igreja, esse povo amado do Senhor, a rever os seus conceitos. A olhar com mais carinho para os nossos anciãos, os mais velhos, os mais experientes, os que têm idade de serem nossos pais e mães. Sermos mais próximos, mais amigos, mais atenciosos. Vou abrir um parênteses rápido, eu espero que eu me lembre de voltar. É coisa difícil. Muitos conheceram o pastor Antônio Elias, um mestre dos pastores. Faleceu ano passado. Deixou uma história muito rica, muito linda. Eu o conheci 79 anos, 80 anos na vida dele. Ele e Dona Maria José. De bem com a vida, uma pessoa curada, sem traumas, um servo de Deus. E é aquilo que a gente faz com os anciãos, os mais que estão caminhando com dificuldade. Então, às vezes, a gente ia ajudar o pastor Antônio Elias, digamos, subir aqui nesse altar, aqueles 3 degraus ali. Então, ele vinha se aproximando, ia subir os degraus, eu ia com a mão, estender a mão para ajudá-lo. Aí ele olhava assim e dizia: algum problema, meu filho? Perguntava se eu que estava com um problema. Ele já andando com certa dificuldade, bem-humorado, de bem com a vida. O cuidado da gente era um cuidado filial, de reconhecimento por uma vida santa. E olhem aqui na minha direção, especialmente os mais jovens. Deus tem uma bênção especial para quem trata os mais velhos assim. Honra os mais velhos. As cãs. Israel tinha um plano específico para tratar os anciãos. Honrados. Eram considerados juízes da terra. A cidade vinha se assentar aos seus pés para ser julgada. Deus tem um propósito nisso. E eu oro para que Deus converta o coração dos mais jovens aos mais velhos. E dos mais velhos aos mais jovens. E a você que está com a cabeça ficando branca, e você teimando, pintando. Fique sabendo de uma coisa. Eu lembrei do parênteses, eu disse que não ia acertar voltar. Mas você que ficou com a cabeça branca, em nome de Jesus, não desista de viver. Não desista dos seus sonhos. Nem tome a velhice como um pretexto para deixar de servir a Deus.
Salmo 92, verso 14, diz o seguinte: Salmo 92, verso 14. Eu vou ler dos versos 12 em diante. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então não encoste. Levante-se para viver e viver bem na presença de Deus, até que Ele venha lhe buscar. Não se entregue. Tem um colega pastor, e numa de suas pregações ele usou uma expressão que eu depois peguei para mim. Ele pregando falou da questão do o mal morredor e o bom morredor. Ele disse que o mal morredor é aquele que está com uma pneumonia, mas ele disse que vai ficar bom. Que logo, logo passa, tudo tem um jeito e corre atrás e fica bom. Está com a dor de cabeça, mas vai passar. E ele se levanta e nada o abate. Esse é o mal morredor. O corpo reage aos comandos da mente. E tem o bom morredor, que está com a gripe e já quer se internar. Bom, tem gripe que tem que internar mesmo. Mas tudo o abate, tudo leva para a cama, ele não quer se levantar e tudo o põe para baixo. Esse é o bom morredor. Que você seja um mau morredor. Fique aí quieto. Que Deus enche o seu coração de alegria, de esperança, de ânimo para viver e viver bem. E minha oração é que a igreja se acorde para isso. Para estimular, para orientar, para alegrar os nossos mais velhos, colocá-los para trabalhar, úteis, reconhecer suas habilidades, que o mundo descarta, a igreja não. E é claro, vai chegando o tempo que, como diz a Escritura, não tem como fugir dos efeitos. Quando eu era mais jovem, numa certa ocasião eu jogava futebol, eu joguei 3 partidas, de manhã até 3 horas da tarde. Começou às 10 horas, aquele sol mais escaldante. Era um torneio. Ganhamos a primeira partida. Aí disputamos a segunda partida e fomos para a final. Eu tinha que jogar também. 3 partidas. 10 horas da manhã, meio-dia em ponto, 2 horas da tarde, jogando futebol com o sol mais escaldante. E não adoeci nem nada, cheguei em casa tranquilo, nada. Só meio cansado das pernas, assim, mas normal. Hoje, 10 minutos para mim é uma... O tempo passa, os efeitos naturalmente vêm, mas não podemos nos entregar. O Brasil está envelhecendo. Nós precisamos cuidar dos nossos velhos. Eu quero conclamar você. Você vai sair nesta noite com um compromisso.
Você vai chegar em casa, vai pegar a sua lista, sua agenda telefônica. Você vai se lembrar de alguém para quem você vai ligar essa semana. E visitar essa pessoa. E alegrar a vida dela. Ouvir uma história. E dar uma palavra de vida e de ânimo a alguém que está precisando de você. E o segundo exercício é que eu quero ver os jovens aqui da igreja mais próximos dos mais velhos. E os mais velhos também abraçando os mais jovens. Como ordena a palavra do Senhor. E que o Espírito Santo nos abençoe com essa palavra e nos desperte para o melhor. Porque eu faço isso em nome de Jesus.